Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Roberto, sou professor de Física e vou ajudar vocês a entender mais uma questão do Enem 2019, tá? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo para ajudar esse trabalho voluntário, tá bem? Então vamos lá para o vídeo e vamos ver os assuntos relacionados aqui nessa questão. A questão a ser resolvida é a questão da prova azul do Enem 2019. Questão 92. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético. Tá? Preste atenção nessa palavrinha aqui. Campo magnético variável. O suficiente para induzir corrente elétrica. Opa, olha aí o assunto. Indução de uma corrente elétrica. Tá? No arame de cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima de uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, deve-se, olhando aqui a figura ao lado, tá? Vamos entender qual é o assunto aqui tratado. Você tem aqui um ímã, tá? Esse ímã ele gera um campo magnético. O campo magnético está expresso aqui, ó, representado pelas linhas, tá? Aqui desenhadas, que eu chamo essas linhas de campo, tá? Em um ímã natural, as linhas de campo saem do polo norte e entram aqui no polo sul. Aqui você vai ter uma espira circular, é um fio no formato circular, certo? E está ligado a um amperímetro. Tá? Amperímetro é um aparelho que mede corrente elétrica. Tá? O que é que acontece? Ao mover esse ímã para lá e para cá, né, você varia o campo magnético, certo? Você varia o campo magnético aqui nessa espira circular, tá? Gerando corrente elétrica. Essa é a lei de Faraday. Tá? O contrário também é válido. Enquanto que aqui na primeira figura você tinha campo elétrico gerando corrente elétrica em uma espira, em um fio no formato circular, quando você pega uma corrente e passa por um fio, essa corrente também vai gerar um campo magnético. Tá? Então, esses são os conceitos básicos que você precisa para entender essa questão. Tá? Se você não tiver entendido, vamos ver aqui uma animação, né, que demonstra melhor essa situação. Você vai ter uma lâmpada ligada a uma bobina, que é um conjunto de espiras. Tá bem? E aqui eu tenho o meu ímã. Esse ímã ele tem linhas de campo. As linhas de campo saem, tá? As linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Tá? Aqui dentro do ímã você teria essas linhas atravessando. Então vamos lá. Se eu mover, ó, aqui o ímã, você percebe que a lâmpada ela acende, né? Por quê? Porque ao mover o ímã, ao variar o campo magnético, você induz uma corrente elétrica aqui nessa bobina. Tá? Essa corrente aqui passa para o circuito onde está ligado a lâmpada e faz com que ela acenda. Quanto maior a variação do campo magnético, né, maior será a nossa corrente elétrica. Beleza? Então, o que foi que aconteceu na questão? Lá nos fios de alta tensão, na rede de alta tensão, a corrente elétrica que passava ali por aqueles fios gerou o campo magnético, ocorreu o que ocorre aqui na segunda figura, e esse campo magnético chegou às cercas, que a cerca faria o papel aqui da espira. E esse campo magnético conseguiu induzir uma corrente na cerca. Tá? Então entenda, primeiro você tem, né, nos fios lá da rede de alta tensão, passando corrente e gerando campo magnético, esse campo magnético chegando à cerca, né, provocando uma variação de campo magnético e induzindo a corrente nessa cerca. Tá? Então, o que é que você tem que fazer
para que isso não decorra em um acidente, né? Fazer o aterramento do arame da cerca. Exatamente. Por que fazer o aterramento? Porque fazendo o aterramento, a corrente vai descer. Você vai descarregar os fios onde se encontra a corrente elétrica. Letra B, acrescentar um fusível de segurança. Um fusível é um dispositivo que, ele tem um limite de corrente elétrica. Como a corrente que vai ser produzida é variável devido ao campo, então pode não ter sucesso no uso desse fusível. Tá? Então não seria a opção mais correta. Porque imagine que você coloca um fusível para uma corrente, só que a corrente é menor, então ele não vai funcionar como um dispositivo de segurança. Letra C, realizar o aterramento da rede de alta tensão? Não, o perigo está na cerca. Então nós não vamos fazer aterramento lá na rede de alta tensão. Letra D, instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão? Não, pessoal. O problema onde é? O problema é lá na cerca. Então, fazendo aterramento, você já resolve o problema. Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão? Também não. Tá? O isolante aí colocado nos fios não vai interferir que o campo magnético chegue até a cerca. Ou seja, não terá utilidade, para o que eu estou querendo aqui nessa questão. Galera, a resposta é a letra A. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui da resolução. Tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima.